Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal HelloDev, e neste vídeo a gente vai estar vendo como que a gente faz a criação do componente Bottom App Bar, que é esse componente de navegação inferior. Então a gente vai estar utilizando o Jetpack Compose para fazer a criação desse componente e consequentemente a gente também vê um pouco sobre a navegação aqui desse componente Bottom App Bar. Antes da gente começar, se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Deixe sugestões de próximos conteúdos nos comentários. E se você quiser se tornar um desenvolvedor Android, eu vou estar deixando os links fixados no primeiro comentário aqui desse vídeo. Então aqui do lado esquerdo está rodando o meu dispositivo, que é o resultado final que a gente espera ter. E aqui eu já estou com o Android Studio criado, criei um projeto Compose, acabei de criar esse projeto, não fiz absolutamente nada. Então a gente vai começar a fazer a criação desse componente Bottom App Bar. Antes de mais nada, a gente tem que fazer a configuração da implementação da dependência de navegação que a gente vai utilizar. E aí a gente vai também utilizar essa parte de navegação, a gente vai utilizar na data que eu estou gravando esse vídeo o que a gente tem de mais novo, inclusive está na versão beta. Isso porque eu acredito que a navegação do Compose, para quem conhecia, quem trabalhou com a navegação do Compose desde o início, sabe que é bem verbosa a forma que a gente tinha essa navegação. E aí tem algumas semanas ou alguns meses já, um ou dois meses, que foi introduzida essa nova forma da gente trabalhar com a navegação aqui no Compose, que simplificou muito aqui a parte de configuração e navegação aqui do Compose. Então a gente já vai estar fazendo, mesmo que na documentação a gente nem encontre, a gente já vai estar fazendo aqui pelo menos o básico da nova forma que vai ser a navegação do Compose. Então eu vou abrir aqui o navegador e aí a gente vai acessar aqui alguns links, principalmente para pegar algumas dependências, e todos os links que eu acessar você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Então o primeiro link que a gente vai começar, a gente vai vir aqui no Google, vai digitar Compose Navigation e a gente vai acessar aqui esse primeiro link. Então aqui você vai cair na documentação de navegação do Compose. Então tem todo o passo a passo aqui da navegação na forma tradicional, como sempre foi. É uma navegação bem verbosa. Quem já trabalhou sabe que não ficou legal essa navegação que a gente tinha até então no Compose. Mas daqui a gente vai pegar simplesmente essa referência aqui. Então eu posso copiar simplesmente isso daqui. Posso fechar. A gente vai acessar o Android Studio, a gente vai vir aqui na parte de libs.version e a gente vai configurar aqui na parte de baixo, então compose-navigation, module, version.ref, e a gente vai configurar aqui em cima, então compose Navigation. E na data que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais atual dessa nova forma de a gente trabalhar com a navegação aqui do Compose é a versão 2.8.0-beta 2. Então pode ser que dependendo da data que você esteja vendo esse vídeo, essa versão já tenha se atualizado e pode ser que mude algo da forma que a gente está implementando, mas eu acredito que a gente não vai ter problemas, já que a gente vai implementar só o básico aqui mesmo para ter a nossa barra de navegação funcionando. A gente não entra muito a fundo nos conceitos de navegação. Então a gente vai trazer esse Compose Version para cá. Eu já vou aproveitar para atualizar a versão do Compose para a versão mais nova. Vou clicar aqui em Sync Now. Depois disso a gente vai atualizar a versão do Kotlin para a versão mais atual, que é a versão 2.0.0. A gente vai receber um aviso aqui nas configurações do Android Studio. Então eu posso atualizar aqui a versão para 2.0.0, posso sincronizar. Então já acabou aqui de sincronizar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou rebuildar aqui o projeto só para que a gente consiga ver um aviso que a gente vai receber aqui do Android Studio quando a gente está utilizando a versão do Kotlin 2.0.0. Então ele vai dar um aviso aqui, a gente vai ter que fazer uma outra implementação, que é o recomendado aqui pelo Android Studio. Então vamos só aguardar ele acabar aqui de rebuildar para a gente ver melhor aqui esse aviso. Então vamos lá, ele já deu aqui, nem seria um aviso, nesse caso seria um próprio erro mesmo, Fala que a gente está utilizando a versão
1.5.1 do Compose Copilot, para o Java, na verdade, para o Kotlin 1.9.0, e a gente está utilizando o Kotlin 2.0.0. Então, para isso, a gente vai acessar mais uns links, que seria mais um link só, para ajustar essa questão. Então, também vai estar aí na descrição do vídeo, que a gente vai vir aqui na parte de baixo, onde a gente vê a versão do Compose Compiler para a versão do Kotlin que você está utilizando. Então, nesse caso, a gente está com a versão 2.0.0, e aí agora tem essa nova implementação, então podemos clicar aqui. Então, vindo aqui na parte de baixo, a gente vai ter que pegar esse plugin aqui. Então, eu posso copiar ele. A gente vai colar aqui na parte de baixo, version.ref do próprio Kotlin, que a gente já tem aqui em cima. E a gente também vai ter que copiar essa linha aqui. Então, perceba que ele fica no arquivo raiz, build.gradle.kts do projeto, ou seja, a nível do projeto. Então, a gente pega esse arquivo que seria esse. Então, posso colar ele aqui. Depois eu vou acessar o build.gradle módulo app e a gente também vai colar ele aqui em cima. E eu vou apagar esse apply false. Então, posso colocar para sincronizar. Feito isso, a gente pode vir aqui na parte de baixo e a gente pode apagar aqui esse bloco, que a gente também não vai precisar mais dele. Então, agora, se eu rebuildar aqui o projeto, ele já vai conseguir, né, rebuildar com sucesso e não vai ter nenhum aviso de recomendações aqui de dependência que a gente precisa configurar. Então, já acabou, nosso build ocorreu com sucesso e a gente não tem nenhum aviso. Então, a próxima implementação que a gente vai fazer, posso fechar aqui esse link, seria aqui do plugin Kotlin Serialization JSON. Então, a gente vai acessar aqui o repositório do GitHub. Então, é um plugin para serialização, né, e deserialização de JSON e também de objetos. É um plugin também utilizado no Kotlin multiplataforma, né, o Compose multiplataforma. Então, a gente vai vir aqui na parte de baixo para pegar as referências. E a primeira coisa que a gente tem, que no nosso caso a gente está utilizando o Kotlin, então seria esse aqui. Aqui a gente tem duas formas de implementar esse plugin. Eu vou utilizar essa primeira aqui mesmo, Kotlin DSL, já que o nosso Gradle está em Kotlin. Então eu posso copiar. Vou vir aqui no Android Studio. Posso fechar esses arquivos por enquanto. Build.gradle módulo app. Posso colar aqui em cima. A gente vai voltar aqui e a gente vai pegar essa implementação. Na verdade, eu posso pegar simplesmente essa referência aqui. Vou lá no nosso Android Studio e a gente vai colar ele lá na parte de dependência, que seria aqui abaixo do Compose Navigation, que a gente configurou. Vou até duplicar aqui, vou colar aqui a referência e vou dar esse próprio nome que está aqui, que seria esse Kotlin x-serialization-json. E aqui na parte de cima a gente vai colocar a versão. Então, se a gente voltar lá, a versão que está 1.7.0, que é a versão, que é a última versão, né? Inclusive foi atualizada há 12 horas. Então, posso configurar ele aqui e a gente vai trocar aqui essa referência. Posso clicar aqui para sincronizar. Agora a gente vai vir aqui no nosso build.gradle do módulo app. Aqui eu gosto de separar aqui um pouco. Então aqui a gente vai colocar o implementation libs. Deixa eu ver aqui, compose.navigation. E também a gente vai colocar o Kotlin x.serialization.json. Posso sincronizar. Então já acabou aqui a sincronização. Agora a gente já fez toda a parte de dependência que a gente precisava para fazer essa navegação, né, da forma mais atualizada na data que eu estou gravando esse vídeo. Então agora a gente pode fechar esses arquivos e a gente vai começar de fato a fazer a criação desse componente. Aqui a gente vai criar alguns pacotes só para separar melhor os arquivos. Eu vou colocar aqui, criar um pacote chamado main. E aí dentro desse main o que a gente vai ter? A gente vai ter as 4 telas dessas opções aqui. Então vai ser feed, vai ser a tela de pesquisa, né? Seria search, a tela de amigos e também a tela de perfil. E, inclusive a gente vai ter uma outra tela, que vai ser a home screen, que é onde a gente vai instanciar a nossa button app bar. Então aqui dentro a gente vai criar alguns pacotes. Então home, feed,
search friends e também de profile. E aqui dentro a gente vai criar a estrutura simples, só para que a gente tenha um texto ali no centro da tela, para que a gente consiga ver quando a gente estiver navegando. Então vou começar aqui com feed. Então sempre vai ser feed screen. Eu gosto sempre de copiar o nome, porque quando a gente cria um file ele não vem com o nome. Então eu já coloco aqui o comp feed screen. Vou apagar isso daqui. Já crio também um preview. Aqui eu vou chamar o feed screen, vou colocar o preview background como true. E aqui basicamente a gente vai criar uma coluna centralizada. Esse comando que eu acabei de executar, o center column, provavelmente você não vai ter no seu. Isso porque é uma configuração que a gente faz no Android Studio que se chama Live Template, onde você consegue criar atalhos. E aí assim que você pressiona a tecla Enter, ele preenche, vamos dizer assim, com aquele atalho você preenche uma pré-estrutura de código. Então eu digito center column e ele já cria aqui uma coluna centralizada. No seu você vai ter que criar essa coluna centralizada aí normalmente, né? Seria na mão mesmo. Se você tiver interesse em conteúdos como esse, deixe aqui nos comentários que eu posso estar trazendo nos próximos vídeos. Então o próprio Android já sugeriu aqui para a gente utilizar o text com o nome da tela, feed screen. A gente sempre vai dar utilizando aqui os componentes do Mature 3 e eu vou deixar simplesmente só feed para a gente ter o mesmo resultado final. Então vou minimizar. Agora a gente tem esse feed aqui, a gente pode basicamente copiar ele e a gente vai alterando. Então a próxima tela seria search. Então posso colocar aqui search screen, vou copiar o search screen. A gente vai ter que alterar aqui dentro. Então aqui e também no preview. E o nome da tela vai ser search. Vou copiar também aqui para friends. Vou copiar o friend screen. Posso substituir. E por último a gente vai ter aqui a de profile. Então profile screen e profile screen preview. E por último agora a gente vai ter aqui a tela home, né, que vai instanciar esse fluxo, né, esse componente bottom app bar. Então vai ser a partir dele que a gente vai ter acesso a essas telas, né, esse fluxo de navegação. Então aqui vai ser home screen. Por enquanto aqui em home screen eu não vou colocar nada, vai ficar simplesmente dessa forma mesmo. E aí perceba que aqui a gente tem alguns ícones. Eu não vou estar disponibilizando esses ícones, isso porque eu vou mostrar para vocês o site que eu costumo baixar ícones aqui para o meu projeto, que seria esse Remix Icon. Então aqui você pode digitar o ícone caso você queira. Por exemplo, se eu digitar aqui Home, a gente vai ter esse mesmo aqui que eu estou utilizando aqui para esse projeto. O bom desse site é que ele tem a opção já Line e também um Fill, né, que seria o ícone quando ele não está selecionado e o ícone quando ele está selecionado. Então, por exemplo, se eu tocar aqui em Search, perceba que quando o feed aqui não está selecionado, ele exibe esse. E aí, quando eu seleciono, ele exibe esse outro aqui. Então, você vai ter que baixar esses ícones. Então, seria basicamente, você vai tocar aqui nele, você vai escolher a opção de SVG. Então, faz o download desses ícones. Então, por exemplo, aqui seria o de Home. Depois a gente tem aqui o Search, que seria esses dois. Depois a gente tem esse aqui de Group, que seria esse aqui de amigos, né? E aqui de perfil, a gente está utilizando, na verdade eu estou utilizando aqui esse user, deixa eu dar uma olhada aqui, esse user settings, que seria esse daqui. Então você faz o download dos dois. Uma recomendação para você baixar seria você utilizar as seguintes nomenclaturas, né? Seria IC, que é um prefixo de icon, IC user, underline line, para essa opção, IC underline user, na verdade é IC underline user, underline fill, né? Que seria
para ele preenchido. Ou você pode utilizar nesse caso, como eu utilizei também, seria unselected, ou seja, quando ele não está selecionado, e selected quando ele está selecionado. O importante é você ter os dois ícones que você vai querer exibir na sua bottom app bar, quando ele estiver selecionado e quando ele não estiver selecionado. Então já configurei aqui os meus ícones, eu dei esse nome, né, de unselected quando ele não estiver selecionado e select quando ele estiver selecionado. Uma particularidade desse site que eu percebi é quando você baixar os ícones no formato SVG, você vai fazer o import aqui para dentro do Android Studio, né? Você não pode simplesmente copiar e colar, você tem que fazer o import manualmente aqui em Vector Asset, um por um, ou você pode vir aqui em Resource Manager, selecionar aqui Drawable, e vai tocar aqui Import Drawable, que aí ele vai abrir a janela para você selecionar todos os ícones de uma só vez. E aí eles vão ser transformados no formato .xml. E aí você abrindo esses ícones, esse fill color vai estar uma referência que vai estar com erro aí no seu projeto. Provavelmente vai estar essa mesma referência que tem aqui, deixa eu dar uma olhada, que é essa current color. E aí você pode colocar qualquer código hexadecimal, como por exemplo você está vendo aqui, pode colocar branco, qualquer cor para ele. Depois a gente vai configurar as cores específicas lá no nosso código. É importante que o seu fill color tenha um hexadecimal válido configurado para todos eles. Então, feitas as configurações dos ícones, a gente vai vir aqui e a gente vai estar criando um novo pacote chamado Navigation. E aqui dentro eu vou criar um outro pacote chamado NavHost. O NavHost nada mais é do que um arquivo onde você centraliza todas as telas ali do mesmo fluxo. Então, para o nosso caso, a gente vai ter dois, que é o fluxo inicial, que seria essa home screen. Então, para esse NavHost, eu vou dar o nome aqui de My NavHost. Posso copiar esse nome. Ele vai ser um file comp, para ele preencher aqui com compose. Então, vou dar o nome aqui de My NavHost. Aqui a gente vai receber NavHost controller. Então, é esse NavHost controller que faz, né, a navegação para as próximas telas e assim por diante. Aqui a gente vai estar declarando o nosso NavHost. Então ele tem aqui alguns construtores. A gente pode pegar aqui qualquer um. E aí eu vou abrir chave. E a gente vai substituir aqui esses parâmetros. Então o que a gente vai querer é o NavController e o Start Destination. O NavController vai ser o nosso NavHost Controller. E o Start Destination vai ser a tela que vai ser o destino inicial aqui para esse fluxo. Eu vou fazer a criação da tela aqui na parte de baixo mesmo, e aí já vai entrar, né, a forma nova como a gente cria as nossas rotas, utilizando essa nova forma de fazer a navegação aqui no Compose, onde basicamente a gente vai declarar aqui um object, e eu vou colocar aqui Home Screen Route. A gente não pode colocar o mesmo nome desse objeto, sendo o mesmo nome aqui das nossas telas. Então nesse caso tem um home screen aqui, eu não posso ter o mesmo nome, então coloquei aqui o sufixo route. E aqui na parte de cima a gente vai colocar o @serializable, que é do plugin que a gente configurou. Então nosso start destination vai ser home screen route. E aqui dentro a gente vai declarar a nossa tela. Então compose eu posso importar. A gente vai recortar isso daqui para cá. Então home screen route. E aqui quando ele acessar, né, essa rota, a gente vai exibir aqui para ele a tela home screen. Feito isso, eu posso apagar aqui esse modifier e eu vou instanciar esse NavHost, My NavHost lá na main activity, que é a activity inicial ali do nosso app. Então posso apagar aqui esse scaffold. Vou fazer o import, então deixa o cursor do mouse em cima e aperta Alt Enter. Vamos apagar aqui essas funções. E aqui a gente vai ter NavHost Controller, Remember NavController. Posso fazer o import. E aqui vai ser o NavHost Controller. Vou apagar aqui esses imports. Feito isso, a gente pode fechar esse arquivo. Então se a gente rodar o app agora, eu posso até colocar aqui alguma coisa para a gente ver. Vou colocar aqui um texto
de home screen, ou simplesmente home. Fazer um import da classe text do Material 3. Então agora eu vou colocar para rodar, para a gente ver que ele vai cair aqui nessa tela home, que é o nosso fluxo inicial do nosso app. Então acabou de inicializar aqui o nosso app, então a gente caiu aqui na home, que seria esse text aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui dentro de navigation um pacote chamado item, e eu vou dar um nome para esse arquivo de nav item ou bottom nav item. Ele vai ser inicialmente uma class, e a gente vai vir aqui na parte de dentro e vai trocar para uma sealed class. E aí o que a gente vai receber, né? O que a gente vai precisar aqui para o nosso componente, que é o nosso bottom app bar. Primeiro a gente vai esperar receber um título para ele. Então val title vai ser uma string. Na verdade isso aqui vai ser um inteiro. Isso porque a gente vai buscar referência do texto aqui no values strings. Então já vou até configurar aqui os meus textos. Então você pausa aí o vídeo, configura os seus textos. Apesar do nosso componente aqui não estar exibindo os títulos, quando chegar lá na parte eu vou mostrar como que a gente faz para não exibir nada, para exibir em todos ou exibir só no que está selecionado. Eu posso até abrir aqui a capa do vídeo, que eu coloquei lá os 3 estados. Então se a gente ver, essa daqui é a capa do vídeo, né? A gente tem aqui as 3 opções, né? Ou a gente pode exibir todos, ou a gente pode exibir só no que está selecionado, ou a gente também pode não querer, né, não exibir em nenhum deles. Vou fechar aqui. E aí o que a gente vai ter aqui mais? A gente vai ter um val icon selected. Ele vai ser um inteiro. E a gente vai anotar ele aqui com arroba drawable res. Deixa eu ver o que ele está falando de erro. Será que o D maiúsculo seria isso mesmo? Isso daqui é para ele aceitar só referências lá da pasta drawable, porque aqui a gente tem um inteiro, então a gente poderia simplesmente passar um 0 aqui, mas ele tem que ser uma referência da pasta drawable. Posso duplicar aqui essa linha, então a gente tem a referência do ícone que está selecionado e a referência do ícone que não está selecionado. Então, unselected, ou melhor, vamos inverter aqui, que vai ser selected icon e unselected icon. E aqui a gente vai estar fazendo a criação dos nossos objects, que vai ser cada uma dessas opções. Perceba que o próprio Android Studio já sugeriu aqui para a gente. Eu vou utilizar aqui essas sugestões do Android Studio para poder a gente adiantar um pouco e a gente só vai ajustando. Então nesse caso, primeiro aqui vai ser feed. Vou fazer o import da classe R. Aqui a gente vai ter o bottom bar item feed, que é o texto que a gente configurou agora há pouco. A gente vai ter o ícone do botão que estiver selecionado. Então nesse caso vai ser ic_feed selected, ic_feed unselected. Aqui vai ser data object. Vamos ver se ele vai sugerir para os próximos. Então search seria o próximo. Então ele já sugeriu corretamente. O próximo seria ali de friends, né? Mas ele sugeriu aqui o profile. Inclusive a gente vai ter também, então vamos utilizar. E aqui a gente vai pegar o IC profile selected. Deixa eu ver qual que é o nome do ícone que está aqui. Deixa eu ver aqui. O select do profile ficou errado, por isso que eu não encontrou a referência. IC underline selected. Então agora sim. Vamos ver se ele vai sugerir aqui esse friends. Ele não sugeriu, vamos pegar esse e a gente altera para friends. E a gente vai colocar aqui selected e aqui um selected. Então esses são os nossos objetos que a gente vai ter aqui, né? As nossas possíveis itens aqui da nossa bottom app bar. E eu já vou vir aqui na parte de baixo e eu vou criar aqui um compendium object. O próprio Android já sugeriu aqui corretamente que a gente vai utilizar. É esse items, onde ele já vai retornar a nossa lista, uma lista
com esses objetos que a gente vai ter. Isso porque que a gente tem que fazer um for each para ele percorrer a lista de itens que a gente tem, para ele preencher, né, todas as informações dinâmicas de acordo com o que a gente preencheu aqui. Feito isso, eu posso fechar aqui esse arquivo. Agora a gente vai estar criando um outro Navihost que seria responsável por conter as telas aqui da App Bar, então da Bottom App Bar. Então no mesmo local aqui, a gente pode criar um novo arquivo. E eu vou dar o nome aqui de Bottom App Bar Navihost. E aqui basicamente a gente vai ter o que a gente configurou aqui no outro Navihost, né? Que seria Bottom App Bar Navihost. Aqui a gente vai receber o Navihost Controller. Vai instanciar aqui o Navihost. Aqui ainda vai ser o Nav Controller. E aqui vai ser o Start Destination. Vou passar o Navihost Controller aqui. E o Start Destination já vai ser as telas que a gente vai criar aqui, as possíveis rotas. Então, Object, Feed, Screen, Route. Vou fazer aqui a anotação com @serializable. Então, ele já vai ser o nosso Start Destination, que é a tela de feed. E aí eu posso duplicar isso daqui. Aqui vai ser Search, Friends. E por último vai ser Profile. E agora a gente vai instanciar aqui as telas, assim como a gente fez no outro Navihost. Então, Compose. Aqui. Vou fazer o import aqui do Compose. Então, deixa eu ver se o Android já vai sugerir aqui pra gente. Feed Screen. Ele já sugeriu também o Search Screen, então já vou aproveitar as duas. Coloquei uma chave a mais. Vou fazer o import aqui das screens. Depois a gente vai ter Friends. Então aqui vai ser Friends Screen. E por último a gente vai ter aqui, não sugeriu, então vamos copiar e colar. Profile Screen Route. E aqui vai ser Profile Screen. Então esse seria o nosso Navihost responsável pelas telas aqui da Bottom App Bar. E agora a gente vai voltar aqui para a nossa Home Screen. Vou apagar aqui todo esse conteúdo aqui de dentro. Isso porque a gente vai utilizar aqui um scaffold. Posso colocar aqui dessa forma. Content. Esse scaffold é um container onde a gente precisa utilizar ele para implementar diversos componentes aqui do Android. Então a gente tem o que a gente vai utilizar, que é o Bottom Bar. Então a gente é obrigado a utilizar ele. A gente também tem o Float Action Button, que é aquele botão que fica aqui geralmente flutuando aqui do lado direito no canto inferior. Um outro componente também que a gente precisa do scaffold seria o Top App Bar, que é a barra de topo, né? Geralmente onde fica o título e o botão de voltar. Então esse scaffold a gente precisa dele para implementar esses componentes e também alguns outros. No nosso caso a gente vai utilizar aqui apenas o Bottom App Bar para esse vídeo, então eu posso apagar os outros. Aqui a gente vai colocar um Padding Values. Esse Padding Values ele serve para calcular corretamente os espaçamentos que a tela precisa. Aqui a gente vai estar criando uma box. Esse modifier, na verdade, esse Padding Values a gente tem que passar aqui por modifier. Então, passando Padding Values, senão ele vai ficar ali com aquele erro. E aqui a gente vai instanciar o nosso Bottom App Bar Navihost. Então, posso até copiar esse nome aqui. Ele espera receber esse Nav Controller. Então, a gente vai receber ele aqui em cima. Então, Navihost Controller recebe Remember Nav Controller. Posso fazer um import e eu posso passar ele aqui. Então, aqui dentro, posso apagar esses imports. Aqui dentro do Bottom Bar, a gente vai começar a implementar de fato o componente que a gente tem aqui. A gente inicialmente não vai criar ele com esse design, a gente vai criar aquele comum, que é aquele colado aqui na parte de baixo,
reto na parte de cima, e aí depois a gente vem ajustando, fazendo ali os últimos ajustes. Então, dentro do bottom app bar, a gente tem aqui um componente do próprio Mature 3, que é navigation bar. Deixa eu abrir aqui. E aqui a gente tem, primeiramente, o content. Eu já vou deixar ele aberto. E a gente tem algumas outras configurações aqui para ele. Deixa eu colocar o cursor do mouse em cima. Então, a gente tem um container color, que é a cor ali de background. A gente tem esse content para a gente criar os nossos itens. E a gente tem algumas outras opções. Inicialmente, a gente só vai utilizar, daqui a pouco a gente vai utilizar o modifier. Esse container color, eu já vou configurar ele aqui. Eu vou configurar o container color da cor branca mesmo, na forma que a gente vai ter no resultado final. E aí eu não vou mexer mais nele, a gente vai criar o convencional, que é ele reto aqui, colado na parte de baixo, e depois a gente vem para ajustar, para ele ficar aqui com esse resultado. Então aqui dentro de content, a gente tem que percorrer a lista que a gente criou. Então bottom nav item ponto items for each index. Eu vou chamar o bottom nav item simplesmente de item mesmo. Perceba que esse componente, esse content, ele espera um componente composable que seja, que tenha um prefixo, seja do tipo row scope, que seria uma linha da forma que a gente está vendo aqui. Então a gente tem uma row aqui. Então, para a gente não colocar todos os nossos componentes aqui, a gente pode criar um componente aqui no nosso... Eu vou criar aqui na mesma tela mesmo, depois a gente cria um arquivo e joga ele para lá. Então aqui vai ser um compose. Eu posso colocar primeiramente esse prefixo, o row scope, que é o tipo que ele espera receber aqui, e eu posso colocar um ponto e dar um nome para o meu componente. Então posso colocar aqui navigation bar item, eu vou colocar aqui com esse nome mesmo. Posso quebrar aqui algumas linhas. Deixa eu quebrar um pouco mais de linhas aqui para centralizar mais. Aqui a gente não vai precisar desse modifier. Então a gente vai receber aqui um item que vai ser do tipo bottom nav item. A gente vai receber também o select, que vai ser boolean. O onClick também a gente vai precisar. A gente também vai ter seria aqui o label. Esse label aqui pode ser que ele seja nulo. Ou seja, a gente vai estar criando um componente onde a gente pode especificar ou não o label para aparecer aqui na parte de baixo. Para a gente tornar isso aqui como nulo, basta a gente englobar aqui ele, inicializar como nulo. E aqui a gente vai estar criando o componente bottom bar item. Na verdade aqui é navigation bar item, só que o próprio Android Studio sugeriu que para a gente utilizar esse nome aqui. Então eu vou trocar esse aqui, eu vou colocar aqui add item. E aqui sim a gente vai utilizar o navigation bar item, que é do próprio Android. Então aqui a gente tem algumas opções. Então eu vou pressionar a tecla Tab aqui para ele completar já algumas dessas opções. Ele faltou aqui uma chave. E esse icon, por enquanto, eu vou deixar aqui vazio. Aqui no icon a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um icon. Posso quebrar aqui algumas linhas. No Content Description eu vou colocar como nulo. E aqui no Python, que vai ser a referência do nosso ícone, a gente tem que fazer uma condição, ou seja, se a opção estiver selecionada, a gente exibe essa opção aqui, que seria ele preenchido. Caso contrário, se ele não tiver selecionado, a gente exibe esse outro ícone aqui. Então aqui a gente vai fazer um if. A gente vai utilizar com base o selected. Então se tiver selecionado, a gente vai utilizar o item selected icon. Caso contrário, a gente vai utilizar o onSelected icon. Deixa eu ver aqui o que ele está. Na verdade, ele espera um Python e a gente está utilizando o inteiro. Então, a gente pode colocar esse if aqui dentro de um Python resource. Então, agora sim, a gente tem a condição. Eu acredito que a gente já consiga pelo menos exibir ali de forma simples. Então, vou vir aqui, vou chamar esse add item. Vamos trocar esse nome aqui, então add bottom item, fica um nome melhor. E aqui a gente vai estar passando, primeiramente vai ser o item. A gente tem uma outra opção aqui que a gente precisa passar, que é esse selected,
Ou seja, que seria a gente dizer, né, para o nosso componente se ele está selecionado ou não. E aí como que faz isso? Como que a gente faz isso? Aqui na parte de cima, fora do scaffold, a gente vai criar aqui um mal selected item, e aqui a gente vai utilizar by remember mutable int state of. Eu vou colocar aqui como 0 e ele vai ser um var. Vou fazer aqui os imports. Então, select icon. E aqui a gente vai dizer o seguinte: se select icon for igual a index, significa que ele está selecionado. Então, por onde eu vou implementar aqui um onClick. Então, por padrão, primeiramente vai ser 0. Isso daqui passa select icon recebe index. Então, acredito que a gente já consiga exibir algo. Eu vou colocar aqui para rodar e a gente vai ajustando aos poucos. É bom que a gente vai vendo o resultado de acordo com o que a gente vai mexendo aos poucos. Então, se a gente vê, esse já é o nosso resultado. Perceba que ele ainda não está fazendo nenhum tipo de navegação. A gente vai estar mexendo com isso daqui a pouco. Então, por enquanto, o nosso componente já está sendo exibido. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou acessar aqui o nosso protótipo final. Primeiramente, lá na nossa home screen, no nosso bottom item, eu vou adicionar um pad para ele descolar aqui das bordas. Então, ó, dentro do modifier, que é o primeiro parâmetro. Então, modifier, recebe modifier, ponto pad de 16 dp. Vou fazer um import aqui do dp. Eu vou colocar aqui para rodar e a gente vai vendo o resultado aos poucos. Então, já rodou aqui. Então, perceba que ele já descolou. A gente só não está conseguindo ver bem. E para isso, eu já vou colocar a borda aqui para ele. Então, primeiramente, a gente vai colocar ele aqui como circular. Então, a gente pode colocar aqui um clip. E eu vou utilizar Circle Shape para ele tornar o nosso container aqui circular, da forma que a gente tem aqui no nosso protótipo. E depois eu vou colocar uma borda. Então, border vai ser uma borda de 1 dp. Vai ser na cor. Inclusive, a gente não configurou as cores aqui no arquivo de colors, então já vamos configurar. Então, colors. E eu vou vir aqui na parte de cima e eu vou colar duas cores, que é as mesmas cores que eu utilizei aqui no protótipo. Então, você pausa o vídeo e copia aí os códigos hexadecimais. Então, primary color, que é essa cor mais forte. E a gente tem esse alpha primary color, que é basicamente a mesma cor, ou seja, o mesmo hexadecimal, só que com 20% da cor. Então, feito isso, a gente pode vir aqui e aplicar na nossa borda esse primary color. Aqui, na verdade, vai ser alpha primary color. E a gente tem que aplicar também o mesmo shape que a gente utilizou aqui na parte de cima. Então, vou colocar para rodar. Então, se a gente ver, a gente já tem agora um resultado mais parecido. E se você perceber, ele tem esse comportamento aqui estranho. E isso devido a essa função que a gente tem aqui no nosso arquivo MinActivity. Essa opção aqui, Enable Edge to Edge, que eu não sei basicamente como que funciona isso daqui ainda, mas eu sei que tem a ver com as margens aqui da parte de baixo e da parte de cima. É como se a nossa tela, quando estiver com essa função habilitada, o nosso conteúdo entra aqui para dentro dessa barra aqui de baixo e também da barra de cima. No nosso caso, a gente não quer esse comportamento, então eu vou deixar essa função comentada e eu vou colocar para rodar de novo, para a gente ver que só comentando ela a gente já vai conseguir resolver. Então perceba que a gente já tem o comportamento bem parecido aqui com o nosso protótipo. Então volta aqui e vamos continuar os ajustes. Primeiro ajuste que a gente vai fazer aqui vai ser na cor do ícone. Então perceba que a gente tem aqui algumas cores que a gente não configurou. Então a gente vai configurar aqui agora. E isso a gente vai vir lá no nosso componente Add Bottom Item. Aqui a gente tem algumas opções que seria Colors. Então posso colocar aqui na parte de baixo. E esse Colors vai receber o Navigation Bar Item Default Colors. Posso fazer o import aqui dessa classe. Então aqui dentro a gente tem o seguinte. O próprio Android Studio está sugerindo aqui para a gente. Eu vou apertar Tab. Aí a gente vai vendo cada um deles. Selected Icon seria a cor do ícone que está selecionado. Então nesse caso a gente vai utilizar o Primary Color. Posso fazer o import aqui da classe.
um selected icon color é a cor do ícone que não está selecionado. No nosso caso vai ser primary color também. A gente vai configurar também esse alpha primary color para o select text color, que seria a cor do texto que está selecionado. No nosso caso, eu não vou mexer aqui com essa opção. E a gente tem um select text color, que eu também não vou mexer. E eu vou configurar aqui uma outra opção chamada indicator color. Eu vou configurar essa alpha. Indicator color é essa indicação que a gente tem, né, quando o ícone está selecionado ou não, tem esse shape aqui arredondado. Então eu posso rodar para a gente ver esse resultado de alteração das cores. Então se a gente ver, agora sim já está com as cores do nosso protótipo inicial. Um outro ajuste que eu vou querer fazer aqui, perceba no nosso protótipo, aqui na parte inicial, a gente tem um espaçamento, tanto aqui quanto no final, um espaçamento maior do que a gente está tendo aqui de resultado. Então perceba que ele está bem colado aqui. Então a gente vai ver como que a gente faz para colocar um espaçamento simplesmente aqui e também aqui. Então a gente vai lá no nosso for each, que seria aqui. Então aqui a gente tem que fazer uma condição. Então primeiramente, se o nosso index for igual a 0, ou seja, o primeiro item que a gente tem aqui, a gente vai colocar um space. Deixa eu fazer o import aqui do space. Vai ser width. Eu vou colocar um espaçamento de 8 dp para a gente ver. Então vou colocar para rodar só para que a gente consiga ver a diferença que a gente vai ter agora em espaçamento aqui na parte inicial. Então perceba que a gente já teve esse espaçamento. E agora a gente também quer colocar ele aqui na última opção. Então depois aqui do nosso add bottom item, posso até copiar essa função aqui. Então se index for igual ao bottom nav item, bottom.nav_item.items, que é a nossa lista, ponto size -1, a gente também vai colocar 8 dp de espaçamento, e aí ele vai ficar com espaçamentos iguais, tanto no primeiro item que a gente tem aqui, quanto também no último. Então já descola mais ali os ícones da borda do componente. Eu também vou querer aumentar um pouco o pad desse indicator aqui na vertical. Então perceba que na vertical ele está bem pouco, e na horizontal ele já está maior. Para isso a gente vai lá no nosso ícone. Então a gente tem ele aqui. Então a gente pode pegar o modify.pad e a gente vai colocar um pad vertical no nosso ícone, ou seja, esse indicator ele vai crescer para cima e também para baixo. Eu posso colocar aqui de 5 dp. Posso colocar aqui para rodar. Então se a gente ver, ele já cresceu mais aqui o nosso indicator. Agora a gente vai resolver aqui o caso da navegação, que apesar da gente estar selecionando, ele não está clicando. Isso porque aqui na parte de cima, no onClick, a gente só está dizendo qual que é o ícone que está selecionado, né? A gente não está dizendo em nenhum momento para onde que ele deve navegar. Então aqui como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa navegação com base no index. Então a gente pode fazer um index. Se for 0, a gente navega para feed screen. Se for 1, a gente navega para search screen route. Se for 2, a gente navega para a tela. Ele não pegou aqui, mas vamos até o 3 e a gente faz a alteração. Então, na opção 0, que essa primeira opção seria o feed, a opção 1 seria a tela de pesquisa, a opção 2 seria o feed screen route e a opção 3 seria profile screen route. Posso fazer o import. Então posso colocar aqui para rodar. Então estou na tela de feed. Se eu trocar aqui para pesquisa, então ele já exibiu o search da tela de pesquisa. Se eu trocar aqui para profile, já funcionou também. Na verdade, se eu trocar aqui para frenzy, profile, então está funcionando normalmente aqui as nossas rotas. Então a gente finalizou também essa parte. Agora a gente vai ver a questão do label que a gente vai exibir aqui na parte de baixo. No nosso componente add bottom item, perceba que eu deixei o label como nulo. Ou seja, se eu não passar nada, ele não vai exibir nada. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, o label está abaixo do
acima do icon, abaixo do onClick. Então, label. E aqui a gente pode passar um componente de text normalmente. Mature 3. Aqui vai ser item.title. Então, ele vai pegar o título de cada um dos objetos. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Então, text, esse title aqui, na verdade, ele é um inteiro. Então, a gente tem que pegar a referência lá do string origin source, item.title. E o text color no nosso protótipo, ele está preto, mas você pode configurar. Eu vou deixar aqui com primary color mesmo. Eu só vou configurar essa cor dentro do style. Então, text style. Vou jogar essa cor aqui para dentro. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar o font size como 12 SP para diminuir um pouco. E aí eu vou colocar aqui para rodar para a gente ver o resultado. Então, se a gente ver, ele exibe os ícones aqui para todos. E aí você pode brincar da forma que você quiser, modificar as cores com base nessa opção selected igual a index. Por exemplo, vamos dizer que eu queira que o texto da opção que tiver selecionado exiba com a fonte mais grossa, né? Uma fonte mais espessa. A gente pode vir aqui no font weight, o próprio Android já sugeriu. Então, se o font weight selected for igual ao index, posso utilizar isso daqui. Vou remover esse import. Então, ele vai exibir como bold, caso contrário, ele vai exibir normal. Então, quando a gente rodar, então a opção que tiver selecionada, ele vai exibir ali com a fonte mais grossa, né? Então, perceba que a gente vai trocando, ele vai ficando ali mais grossa também. No meu caso, eu vou remover isso daqui. Você pode brincar com base na sua condição para fazer outros tipos de estilizações. Então, perceba que ele está exibindo aqui o texto para todas as opções. E aí, vamos dizer, a gente já viu para a gente não exibir para nenhum, a gente simplesmente não passa nada no label. Para a gente exibir para todos, a gente passa aqui dessa forma normalmente. E caso a gente queira exibir só para o que está selecionado, tem até uma opção aqui na parte de baixo. Esse all show, na verdade não seria isso. Para a gente exibir só o que está selecionado, basicamente a gente vai envolver o nosso texto dentro de um if. Então, select item.index. Então, a gente coloca o nosso texto dentro. Ou seja, a gente só vai configurar o texto para o index que tiver selecionado, né? Para a opção que tiver selecionada. Então, feed, search, amigos, perfil. Então, seria aqui dessa forma. Eu acredito que seria isso. Acho que eu não deixei passar nada do que eu queria passar inicialmente. A gente viu como está criando aqui o componente bottom app bar do Mature 3, já fazendo aqui a navegação para as telas corretas. A gente viu algumas opções de customizações, então você pode brincar muito mais aqui com as customizações. A base já está aqui, aí você pode ir alterando cores, shapes, espaçamentos e assim por diante, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui nos comentários o que você achou. Se você tem algumas observações ou sugestões de próximos conteúdos ou relacionado a esse, inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.